Mas que o objetivo final seja alcançado de eu poder ser apenas um canal pelo qual possa fluir o pensamento de Deus. Cumprimento a todos com a graça de Deus, com a sua paz, com o seu amor, com a sua misericórdia, com aquelas coisas que procedem dele. E tenho também um esclarecimento a fazer desde já, que é o seguinte: o tema que trago para partilhar convosco, ele é um pouco extenso, porque então vamos ter aqui, considerar aqui uma passagem inicial da Escritura Sagrada, e eu convido-vos desde já a irem para 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 a 16. Daqui, depois, apenas farei a citação das passagens e vocês poderão acompanhar, abrindo a vossa Bíblia, enquanto a preleção vai decorrendo. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 a 16, diz-nos a Escritura Sagrada: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mante diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Esta reflexão tem como título a seguinte expressão: problemas de Deus com religiosos. Problemas de Deus com religiosos. E depois uma pergunta reflexiva: sou eu um religioso ou um cristão genuíno? E vai ser em torno disto que nós vamos refletir. Portanto, esta reflexão resulta de trabalho particular recorrendo a todas as informações e ferramentas a que consigo ter acesso, em conjunto com a experiência de vida, com vista a entender este assunto. Ao partilhá-lo, faço sobretudo por respeito a Deus e ao meu Salvador, também por amor ao seu projeto e à sua Igreja, e isto com a esperança de que cada um que com ela tiver contacto encontre a oportunidade de se rever diante de Deus e queira incluí-lo nas suas resoluções, a fim de que possa fazer as melhores escolhas, aquelas que importam, aquelas que farão a diferença quando a nossa vida aqui se acabar. Esta meditação visa conduzir-nos a uma análise sobre a religiosidade inata nas pessoas e seus efeitos na relação com Deus. E a relevância do tema prende-se com o facto de isto poder fazer diferença entre estar com Deus na eternidade ou não. A relevância deste tema só tem esta importância: a pessoa poder estar com Deus na eternidade ou não. Segundo a Bíblia, desde que há humanos na Terra, sempre têm existido pessoas religiosas. Também agora isso acontece. Esse sentimento persiste nos corações, independentemente da forma como é expresso. Pode ser uma qualquer linha de manifestação religiosa ou ideológica, tanto a favor como alternativa a Deus, independentemente dos argumentos que se usem. A intenção, regra geral, é semelhante em todas as pessoas. Todos adoram. Só que alguns substituem Deus por outras coisas. Talvez aquilo que esteja mais na moda no momento. No desenvolvimento desta reflexão, pretendo fazer algumas análises de comportamentos, ver alguns aspectos e deixar a resposta para algumas questões que a Bíblia e eu próprio considero importantes. No plano geral, iremos tratar do seguinte: daquilo que nós podemos conhecer, que a Bíblia nos relata, dos dados de que dispomos, qual tem sido a relação de Deus com os religiosos. E então, tenho aqui uma subdivisão, que são problemas de Deus com os religiosos no Antigo Testamento, problemas de Cristo com os religiosos durante o seu ministério terreno,
problemas dos apóstolos ou enviados com religiosos do seu tempo. Um outro ponto, o que será o cristianismo verdadeiro? Ainda outro, em que posição eu e cada um de nós se encontra? E também nisto tudo inclui-se um apelo para a tomada da decisão que importa, mesmo que seja difícil. Mas se ela importa, se é ela que vale a pena, se é ela que possa fazer a diferença na nossa vida, possa valorizar a nossa existência, que seja assim. Então, quais os problemas de Deus com os religiosos? No período da história descrita na Bíblia, qual foi a reação de Deus relativamente aos comportamentos religiosos dos homens? Por exemplo, alguns episódios deste tipo de manifestação. Caim é um exemplo. O mundo secular pré-diluviano, onde aquela geração que invocava o Senhor se esfumou, talvez assimilada pela maioria. Em Babel, pós o dilúvio, no Egito, onde incorporaram muito daquela cultura, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, episódios de religiosidade com diversas pessoas e experiências da nação de Israel. O período em que o Filho de Deus viveu entre os homens e suas afirmações sobre os religiosos, nas tendências entre os discípulos, na experiência das igrejas, tanto no passado como no presente, com previsão de que se adense para o futuro. Na religião, muito semelhante a outros grupos, alguns acham que podem, isto é, entendem-na como uma forma ou como uma ferramenta de poder e influência, que podem manipular os outros, que podem impor a sua visão ou forma de lidar com as coisas, que têm ali espaço onde se sentem confortáveis para dar largas à sua imaginação ou cosmovisão, onde se sentem importantes, capazes de influenciar ou conduzir os outros, tantas vezes apelando para uma autoridade que nunca tiveram. Pois quem realmente a possui nunca lhe a delegou. Na Bíblia existem episódios que se destacam e vamos considerar alguns para sustentar e enriquecer a nossa compreensão sobre o quê? Sobre o querer de Deus, porque é isso que importa relativamente ao homem, pois foi Ele quem idealizou o homem. Nós não somos fruto da nossa imaginação, não somos apenas resultado da união dos nossos pais, não somos apenas resultado do ADN que nos construiu. Nós somos resultado de alguém que pensou em nós, que nos idealizou e, portanto, esse sim tem autoridade. E, portanto, o Antigo Testamento contém uma razoável quantidade de registros sobre as manifestações e interações entre Deus e os homens. E nesses registros esses registros não apenas denunciam o sentimento do coração humano, mas eles também explicam o porquê de chegarmos onde nós estamos. Tanto relativamente a Deus como de uns para com os outros. Por exemplo, egoísmo, orgulho, sentimentos ou complexos de superioridade ou de inferioridade. Isto só torna mais evidente o nosso estado, do quanto estamos desvirtuados, do quão desviados estamos do projeto original desenhado por aquele que pode, daquele projeto que o homem do céu veio mostrar como devia ser. Porque ele esteve cá. Deus não apenas idealizou o homem, como enviou o seu Filho, o homem do céu, e ele veio sim mostrar como devia ser o projeto, como era o projeto de Deus. Portanto, realmente o homem velho, o filho de Adão, não tem condições para estar na presença de Deus, aquele que é santo, como já hoje foi considerado. Não apenas é santo, ele é justo, ele é bom. E, pelos vistos, este homem, filho de Adão, nem reciclado serve. E sabemos que a religião, uma das coisas que procura fazer é religar, tipo reciclar o homem velho. Mas o homem velho nem reciclado serve, pelo contrário, o homem, o indivíduo nascido de Adão, precisa de morrer e ressuscitar, ainda que figurativamente, não literal. O que só tem solução com Cristo, em Cristo e com Cristo. O homem novo, o último Adão, exercendo fé em suas palavras e pessoa, e como eu costumo partilhar, crendo nele, com tudo quanto isso possa significar. Sem reservas.
Então agora, no seguimento desta nossa reflexão, consideremos algumas das interações ocorridas, das experiências e resoluções resultantes. Se considerarmos Caim, como vemos em Gênesis capítulo 4, poderemos considerar que, provavelmente, Caim seria uma pessoa esforçada, alguém que queria vencer os desafios, embora à sua maneira. O que importava para ele era o resultado final, não como chegava lá. Caim teve um episódio desgraçado, pois em uma altercação com o seu irmão, irou-se de tal maneira que o matou. Bem, e dito assim, até parece que o ato que ele realizou fica um pouco suavizado, que há aqui algum tipo de desculpa. Todavia, aquela ação não resultou de um impulso. Não foi um ato do momento, porém de sentimentos que surgiram em algum momento, que foram abrigados, que foram alimentados, que se desenvolveram e que depois se traduziram no ato. Não é que faltassem os alertas desde o primeiro momento. Não é que faltasse a palavra de Deus. Não é que faltasse o bom conselho. Mas ele preferiu um caminho alternativo, como já o havia demonstrado quando quis inovar na oferta ao Senhor. Já sabia aquilo que agradava a Deus. Sabia-se aquilo que foi feito para que os seus pais cobrissem a sua nudez. Mas ele entendeu que poderia inovar e fazer de outra maneira. Portanto, ele deixou de lado o certo para valorizar outras propostas. E tenho aqui uma breve nota sobre Caim. O problema de Caim não estava na oferta, mas na sua atitude, pois abrigava em seu coração sentimentos dissonantes da verdade, do amor, da misericórdia, do respeito para com Deus acima de todas as coisas, como o demonstrou em sua experiência e toda a sua descendência demonstraram isso mesmo. Da geração de Caim saiu uma linhagem de pessoas trabalhadoras que buscavam o conhecimento e pretendiam usufruir de tudo quanto este planeta lhes pudesse dar, desde a pecuária à siderurgia, passando pela gestão de agrupamento de pessoas, porque eles construíram cidades, com todas, na altura, obviamente, com as infraestruturas necessárias à sua habitação e desenvolvimento, incluindo espaços de lazer. Todavia, nisto tudo, neste plano, com uma religião e uma forma de Deus à sua maneira. Talvez seus pensamentos fossem: se o Deus de meu pai não me aceita nos meus próprios termos, tudo bem, ok, tem o seu direito. Criarei minha própria forma, modelo, religião, com trabalho, dedicação, com o melhor que a terra possa dar. Não se deu o caso que tenha existido aí algum equívoco na passagem da informação, eu tenho entendido mal e afinal eu até tinha as minhas próprias razões. E quem sabe se não haverá alguma outra entidade que aceite o que tenho para dar. Não sei se foi isto que Caim pensou, mas pode muito bem ter pensado. Caim reconheceu a grandeza de sua maldade, porém, no seu íntimo, além de não se perdoar a si mesmo, também não aceitou o perdão de Deus nos seus termos. Preferiu, portanto, uma outra opção, criar o seu próprio modelo, a sua religião, à sua maneira. E este exemplo tem sido seguido por muitas gerações, tanto por pessoas individuais, como por grupos delas, com os seus deuses, um santo, um Deus, um Senhor, uma senhora, um ancestral. Qualquer coisa serve à sua maneira. À sua maneira. Como estão o meu e o teu coração? Isto é, a minha mente, o meu espírito, a minha alma, os meus sentimentos. Nós preferimos aquilo que Deus planeou ou também à semelhança de quem arranjamos argumentos alternativos? Queremos mais à nossa maneira. Ajustamos o nosso pensar ao que Deus disse ser o correto ou ao seu padrão, ou preferimos
pensar e fazer à nossa maneira. Na sociedade pré-diluviana, como vemos em Gênesis capítulo 6 e 7, num mundo pré-diluviano, a geração que invocava o Senhor esfumou-se, foi assimilada, juntou-se aos outros, à maioria. A sociedade ficou tão desviada do projeto original que Deus entendeu por bem castigar os pecadores e recomeçar tudo. Apesar da corrupção e maldade generalizada, ainda restava um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, como lemos em Gênesis capítulo 6, verso 9. E este recebeu uma mensagem peculiar. Em face da maldade generalizada, viria um castigo sobre a terra e sobre a vida nela, que desfarei, ou diz a Escritura, desfará tudo o que tem fôlego de vida debaixo dos céus. No entanto, ainda que a mensagem fosse penalizante, fosse catastrófica, também continha uma réstia de esperança, uma arca de salvação para todos os que crescem. E quantos foram? Quantos foram os que creram? Apenas 8 almas. E eu até fiz uma questão retórica. Apenas 8 almas. Será que teriam entrado estas 8 almas na arca, se Deus não tivesse dado uma ordem específica? Entra tu e toda a tua casa na arca. Entraram 8. Mas se Deus não tivesse dado aquela ordem específica, será que teriam entrado 8? Provavelmente durante os 120 anos em que decorreu a construção da arca e a divulgação do Evangelho de Deus para aquela época, Noé terá tido contacto com muitas pessoas, desde fornecedores, colaboradores, trabalhadores naquele projeto. Todavia, ninguém acreditou nele, pelo contrário, terá sido alvo de todo o tipo de crítica, chacota e desdém. No entanto, ele continuou o caminho. Ele continuou a crer na mensagem e no mensageiro. A sua confiança persistiu em Deus e sua palavra. Mais uma breve nota. Tal como o Senhor referiu, hoje olhamos em volta e vemos a esmagadora maioria das pessoas distraídas com várias coisas. Festas, festivais e outros eventos de comes e bebes e pagas no fim. O futebol assume relevância entre outras atividades desportivas, grandes manifestações religiosas, e dizia ao Senhor, sobre os tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quantos dos que hoje habitam a terra se interessam pelo que importa mais? Sabendo que a qualquer momento a vida pode terminar. A qualquer momento. E já o Senhor advertiu que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Que aproveita ao homem ter todas as experiências que esta terra lhe possa conceder, se perder a sua alma. O que é que importa mais, realmente? Como sempre, o mundo segue o seu curso, mas o que preocupa mais é saber o que se passa com aqueles que dizem crer em Deus e sua palavra. Será que se destacam pela sua genuinidade na fé, na prática dos seus princípios e valores, ou não passam de mais um grupo religioso, semelhante a tantos outros, embora com cores e bandeiras diferentes? Isso é importante. Na sociedade pós-diluviana, lemos em Gênesis capítulo 9 e capítulos 11, o dilúvio acabou, mas não acabou o pecado nem os pecadores. Ai. Como consequência, houve necessidade de estabelecer o julgamento do homem pelo homem e a pena capital para as pessoas que cometessem pecados de gravidade elevada, como tirar a vida do seu próximo sem justificação. Como o Senhor tem os seus projetos e um deles visava ter a terra povoada por pessoas, Ele deu essa indicação
com clareza. Gênesis capítulo 9, verso 7. Porém, o que é que essa geração preferiu fazer? Preferiram uma cidade, um ícone, um nome, e diziam eles, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus dá uma indicação clara, tem um objetivo, tem um projeto. Os homens fazem exatamente à sua maneira. Todavia, quando se impõe a necessidade de intervir para a correção dos desvios excessivos, Deus intervém. Fê-lo num passado distante, fê-lo num passado mais recente, falo no presente e falo-á no futuro. Porque Ele é Deus, porque Ele pode. Se numa primeira fase todos se comunicavam em um mesmo idioma, de um momento para o outro, deixaram de conseguir verbalizar ou entender o significado dos sons e agruparam-se por idiomas, seguindo cada um sua própria rota, até que o objetivo foi alcançado. E os homens passaram a habitar toda a terra. Breve nota. O que há em comum com Caim, o povo pré- e pós-diluviano? Uma das coisas que existem em comum entre estas gerações foi a desvalorização do que Deus disse e a criação de uma alternativa, fazer à nossa maneira. Deixar a simplicidade da fé e a criação de um sistema religioso mais ou menos complexo, não com o objetivo de julgar a si mesmo e os outros pelos padrões divinos. Não era esse o objetivo. Mas, pelo contrário, com a intenção de dominar o outro. E a religião é apenas uma ferramenta para esse propósito. Hoje, esse mesmo espírito persiste em muitos corações, embora com menos influência naqueles que creram no Salvador único, que procuram andar em sua presença e que já tenham crescido um pouco na estatura espiritual. Relativamente ao povo saído do Egito, percurso e permanência na Terra Prometida, ocorreram vários episódios com esta nação. Só recordando, porque tenho sempre a mesma dificuldade com o tempo, que passa demasiado rápido. Arão deixou-se levar pelo espírito religioso do Egito. Tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles só saíram do Egito, mas o sentimento permanecia. Isto custou o quebrar das tábuas de pedra, esculpidas ou escritas pelo próprio Deus, assim como a morte de uns 3.000 homens. O ato de Arão ao aceder à vontade do povo. Corá e outros dois puseram em causa a palavra de Deus e lideraram uma rebelião contra os seus mensageiros, movidos por sentimentos estranhos aos princípios e valores do Senhor. Resultado, custou-lhes a vida a eles e a tudo o que era deles e a toda a casa deles, como lemos em Números capítulos 16, versos 1 a 35. E sobre Arão, Êxodo 32, versos 19 a 28. Saúl, o primeiro rei de Israel, usou o nome do Senhor e o sacrifício como um ato religioso, como ferramenta para manipular o povo, sem qualquer respeito pela palavra de Deus. Custou-lhe o reino, a sua vida e a de seus 3 filhos. 1 Samuel, capítulos 13 e 15 e capítulo 31, versos 1 a 16. Religiosos no tempo dos profetas, designadamente no tempo de Ezequiel, ali existia idolatria, profanação do templo com imagens de escultura, salas onde existiam a pintura de toda a forma de répteis, animais abomináveis e ídolos nas paredes, onde religiosos, anciãos e líderes da nação reverenciavam e adoravam em segredo, juntamente com outros que adoravam o sol. Lemos isto em Ezequiel 8. Tão degradada ficou esta nação que se tornou pior que aqueles que antes haviam ocupado aquele território. Não é? Tornaram-se piores dos que tinham estado lá antes. Breve nota. Não admira que houvesse necessidade de uma voz,
Uma voz que clamasse, embora num deserto. As mentes estavam demasiado corrompidas. Eram mais as dúvidas, patrocinadas pelos religiosos, essencialmente pelos religiosos. Eram mais as dúvidas que as certezas. Tinha de se começar tudo de novo. E começou. Veio a voz que clamou no deserto. Veio alguém com credenciais inequívocas que podiam promover a confiança necessária para crer no prometido, o Messias, o Filho de Deus. E sim, os que ousaram crer reagiram positivamente e experienciaram a graça de estar de acordo com Deus e usufruir da sua paz e usufruir da sua salvação. E Cristo? Quais terão sido os seus problemas com os religiosos em seu ministério? A elite religiosa, relativamente aos seus contemporâneos, até poderia sentir-se numa esfera mais elevada. Sim, eles achavam-se. Estavam assim. Eu não sou como aquele. Não. Eu faço isto, faço aquilo, faço aquilo outro. Porém, o Filho de Deus conhecia os seus corações e podia chamá-los de filhos do diabo. Corriam meio mundo para alcançar mais um. Mas não para os ajudarem a ser um fiel servo de Deus. Porém, um adepto, um seu discípulo, 2 vezes mais filho do inferno que eles mesmos. Como nós podemos ler nos Evangelhos. Tal como na primeira menção sobre esta matéria, a religião e os religiosos até podem pronunciar que pretendem religar, que pretendem moralizar, que pretendem facilitar. Porém, uma vez mais, o que procuram é fazer à sua maneira. Mesmo que usem termos semelhantes aos daqueles que andam com Deus, mesmo que copiem certas palavras e práticas, estas não têm o mesmo significado. Por conseguinte, também não conduzem ao mesmo fim. Não conduzem ao mesmo objetivo. Andar genuinamente na presença de Deus e procurar corresponder aos seus princípios e valores o melhor que esteja ao alcance de cada um. Isto é, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a inteligência, com tudo aquilo que nós somos. Sermos íntegros e transparentes diante de Deus. Breve nota. Normalmente o elemento comum na religião, nos religiosos, é a criação de fações diferentes e o combate entre elas, com mais ou menos adeptos. Procuram moldar as mentes para seguirem as perspectivas daqueles que são os seus proponentes. E Deus, seus princípios e valores, onde é que estão nisso? Há um princípio básico muito importante que serve como filtro e escudo de defesa para quem busca a verdade verdadeira. E este princípio é o seguinte: sobre um mesmo assunto, se há propostas diferentes, só uma estará certa ou ambas estarão erradas. Isto é, para serem verdadeiras, para propostas diferentes serem verdadeiras sobre um mesmo assunto, elas precisam de ser complementares. Não podem ser contraditórias. Porque se elas forem contraditórias, das duas uma. Ou uma delas está certa, ou estarão as duas erradas. E isto é um filtro que nos ajuda a analisar aquilo que nos chega. Há alguns problemas dos apóstolos ou enviados com religiosos. A propensão para as pessoas se perfilarem com alguma linha de tendência, como Soucedo e Paulo, assim como outros tiveram a lidar com isso. No caso de Paulo, como um fiel servo do Senhor da Igreja, pegou nos argumentos adequados para levar as pessoas a refletirem, a distinguirem o certo do errado, a poderem escolher o posicionamento que importa. Fez isso em quase todas as cartas que escreveu, tirando alguma mais pessoal, como a dirigida a Filémon. Aí era mais pessoal, não tinha tanta necessidade de fazer aquilo que era obrigatório fazer com as demais situações. A sabedoria que vem do alto é magnífica e coloca as coisas na perspectiva certa, na posição em que Deus as desenhou.
Porque Deus é que é o Senhor da igreja. Ele é que tem projetos. E nós ou estamos alinhados com esse projeto ou não estamos. Da maneira que faz sentido, da forma que transmite a imagem pretendida. Uso muitas vezes, ou algumas vezes, aquela figura do puzzle e das peças que o compõem. A imagem será tão mais nítida quanto as peças estejam no sítio certo. Caso contrário, é difícil, não é? E o que Paulo fez foi realmente colocar as peças do puzzle no sítio certo. E então, como é bela, harmoniosa, excelente, incomparável e inexcedível, relativamente a qualquer imitação barata. Como valoriza todos quantos a integram e estes, moldados pelo Espírito Santo, contribuem para a manifestação dos princípios e valores de Deus, o qual é a origem e sustentador de todas as coisas. Poderíamos enumerar muitas situações, mas por uma questão de otimização do tempo, ou situações que foi necessária uma intervenção mais musculada da parte de Paulo. Mas então, por uma questão de otimização do tempo, nós deixamos isso para outra situação, outro momento. E passamos a este outro ponto. O que será o cristianismo genuíno? Pelo qual todos os apóstolos entregaram a sua liberdade e vida. Se Deus tem problemas com religiosos, se Cristo tem problemas com religiosos, se os apóstolos tiveram problemas com religiosos, o que será o cristianismo genuíno, então? Por vezes ouve-se a expressão, todos são iguais perante a lei. Logo seguido, assim, de um complemento. Mas uns são mais iguais que outros. Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais que outros. Ora, se assim é, e principalmente no mundo religioso, não o é no cristianismo genuíno. Entre aqueles que nasceram em Cristo, nele permanecem, se alimentam, exercitam e desenvolvem. Pelo contrário, o cristianismo genuíno tem características muito próprias, mesmo que existam imitações, mesmo que outros grupos as tenham copiado por dar jeito, mesmo que existam elementos comuns em outros movimentos, o cristianismo genuíno é exclusivo, reservado aos que creem no único Salvador dado por Deus, cujo nome é Jesus Cristo. No entanto, o projeto de Deus não passa apenas por indivíduos, mas também por grupos deles, ou assembleias, a sua igreja, que se divide em grupos locais mais pequenos. E é aqui que as coisas por vezes se tornam confusas e difíceis. Contudo, apesar das dificuldades que possam surgir por se lidar com pessoas, e porque eu, quantas vezes digo e penso, e é verdade na minha mente, eu continuo falho, pecador, a errar, a não conseguir alcançar os objetivos, também não tenho o direito de exigir a outros aquilo que eu próprio não consigo fazer. Não é? Então, por nós continuarmos a lidar com pessoas e estas não serem perfeitas antes de desiludirem e serem desiludidas, apesar disso, o plano de Deus para a sua igreja persiste. Mas também há problemas, mas também há dificuldades, também há situações complicadas. Se é um facto que Deus tem interesse no indivíduo, cada um mais importante que o mundo material que vai fundir isto tudo e renovar isto tudo. Portanto, cada alma mais importante que o mundo material. Ele não valoriza menos uma assembleia deles, pelo contrário. Quando a assembleia funciona à maneira de Deus, sujeição recíproca e respeito mútuo, o resultado é superior ao somatório das partes. Se cada um de nós der um, se nós funcionássemos como Deus quer, o resultado final seria superior àquilo, ao contributo de cada um de nós. E se o Senhor deseja que o indivíduo ande em sua presença, ainda fica mais satisfeito quando uma assembleia deles o faz. Precisamente por isso tem um vasto leque de instruções práticas para a promoção da sã convivência entre os irmãos, assim como para os demais. O próximo. E o próximo não significa pessoas impecáveis, muito menos perfeitas, pois se algumas já foram arrancadas do curso do mundo, outras ainda lá permanecem e continuam a ser o próximo, contaminadas pelo pecado e com liberdade de ação. A Escritura usa figuras interessantes para ajudar a compreender o sentido do que Deus pretende para a sua igreja, tal como essas figuras, um corpo, uma casa ou edifício. Portanto,
linguagem comum para facilmente se entender a importância da cooperação e das funcionalidades esperadas. Na casa de Deus há espaço para todos os que se disponham para amar de todo o coração, força, entendimento e ao próximo como a si mesmos. E isto é independente dos dons, da capacidade que cada um possua. A figura da casa e do corpo também serve para mostrar que a funcionalidade global só é alcançada quando está completa, quando cada parte, cada elemento cumpre a sua função. Caso contrário, fica sempre em déficit, fica sempre a faltar alguma coisa, fica sempre aquém do pleno de sua potencialidade. Portanto, na igreja, na casa de Deus, todos são igualmente necessários, todos igualmente importantes para o desempenho completo. Tendo presente que a única porta de acesso a este projeto, a esta igreja, de acesso ao Pai, é seu Filho Jesus Cristo, no qual realmente é necessário crer com tudo quanto isso possa significar. E tal como Abraão, importa andar na fé, não é? O justo viverá pela fé. E é isso que Deus espera de cada membro também na sua igreja. Características da igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Existe um aspecto que por vezes é causa de grandes debates, do esgrimir de inúmeros argumentos, mas cujo valor só se torna relevante se for exercido com a atitude certa, movido pela intenção ou o desejo correto, tal como qualquer outra atividade na causa de Deus. Caso contrário, regra geral, torna-se num fator negativo, causador de grandes desvios, de grandes desgraças, de grandes desvios ao padrão definido por quem realmente pode fazê-lo. E quem pode fazê-lo? A Palavra de Deus e o Espírito Santo. A igreja contra a qual as portas do inferno não hão de prevalecer é de propriedade particular. Mas não é minha, nem vossa. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor que deu a sua vida para resgatar cada membro que a integra, independentemente do plano dispensacional. Ao ponto que a Escritura refere, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Deus tem um plano para a sua igreja, tanto durante sua permanência aqui na terra, como na eternidade. E com a finalidade de a ajudar, de a orientar, não apenas tem dado um livro aos homens, e tem dado um livro aos homens, como também enviou o Espírito Santo, com o qual marcou e acelerou todos quantos creem em Cristo sem reservas. Como também tem abençoado pessoas com determinados dons ou capacidades, a fim de que contribuam para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Como lemos em Efésios, capítulos 4, versos 11 a 13. No curso do mundo, onde nós também estamos no mundo, não é? Estamos na Terra. No curso do mundo dá-se grande importância às hierarquias, aos vencedores. Existem os egos, maiores ou menores, que precisam de se alimentar. Regra geral, ninguém gosta de perder, nem que seja a feijões. Ninguém gosta de perder, não é? Até os pequeninos não gostam de perder quando estão uns com os outros. Perder não, perder é para o outro. A maior parte, embora dissimuladamente, identifica alguém com uma situação pior que a dele, para que ao comparar-se, possa sentir-se orgulhoso do seu sucesso, mesmo que esse orgulho seja concluir: eu sou mais humilde que fulano, eu sou mais humilde que ciclano, sou mais humilde que Beltrano, portanto compara-se ao outro, eu sou melhor. Mesmo que seja humilde. É claro que se trata de humildade, lá se foi a humildade, porque o orgulho é o contrário da humildade, não é? E devemos notar que todos os membros da igreja foram resgatados de lá, do mundo, do curso do mundo, com mais ou menos marcas, com mais ou menos influências do pecado, mais ou menos afastados do padrão de Deus. Considerando todos estes aspectos, o Senhor, em sua sabedoria, previu as funções necessárias para o funcionamento adequado da sua igreja e, como já foi referido, abençoou as pessoas com dons para contribuírem para a sua edificação. E é fantástico quando nós nos dispomos a abrir mão daquilo que nós herdamos e sujeitamos as suas propostas ao contraditório.
Quando nos afastamos das influências que tentam condicionar o nosso pensamento e trocamos tudo isso por escutar da palavra de Deus e o seu Espírito. Quando deixamos Deus falar, verificamos que a autoridade que Ele subscreve é uma autoridade delegada, cujo valor está dependente do quão próximo se está do seu padrão e da vivência prática de seus princípios e valores. Isso é que importa. Da maneira como se convive com o seu próximo, designadamente a sua família, seus irmãos na fé, aqueles à sua volta, vizinhos, trabalho, escola, etc. As autoridades. E as hierarquias? Onde é que as hierarquias encaixam? Sim, por uma questão de alguma ordem, representação, questões práticas, é necessário alguém que deseje essas funções para as quais será preciso preencher certas condições. E temos uma checklist em 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 13. Todavia, a experiência tem demonstrado ao longo de todo o tempo, e não é de ontem nem de hoje, que muitos dos que desejam essas funções, demasiadas vezes, não o fazem com motivação certa. E mesmo que durante algum tempo tenham correspondido, depois desviam-se, dando mais valor aos seus achismos, aos seus receios, aos seus desejos que ao projeto de Deus. E não é sem razão que a Escritura sempre promove a pluralidade com vista a potenciar aquilo que importa mais e a minimizar os danos. Na Igreja do Senhor, quando alguém pergunta quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? O seu fundador responde. Quem é, lembra em Mateus capítulo 18, Marcos 10, quem é o maior no reino dos céus? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Isto é a Igreja de Cristo. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus, chamando-os assim, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Paulo disse: fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu, Paulo, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a Igreja de Deus. Lemos em 1 Coríntios capítulos 9, versos a 9 e 15, 9. E Pedro? Pedro considerava-se servo e apóstolo de Jesus Cristo. Considerava-se, era um presbítero, mas comunicava aos outros presbíteros que estão entre vós: demonstro eu que também sou presbítero, tendo cuidado do rebanho de Deus, apacentai-o, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tiago, o que é que Tiago disse? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Disse também: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Em que posição cada um de nós se encontra, não é? Eram os outros pontos que eu teria para tratar, mas que não tenho tempo. Temos aqui a dicotomia entre religião versus cristianismo genuíno. Também as dificuldades que há no rumo das pessoas, no rumo das igrejas, neste mundo onde nós estamos. E vou terminar com esta nota. A conclusão geral disto é que religião e Deus não são sinónimos. Pelo contrário, não raras vezes,
uma coisa é, se não o oposto, algo muito diferente. E nós, eu e cada um de vocês, vamos pagar o preço da genuinidade do cristianismo? Estaremos dispostos para isso? Josué podia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se posso dizer isso. Se eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso falar por mim. Enquanto tiver inteligência, saúde e autonomia, servirei ao Senhor da melhor forma que puder e souber, com todo o coração, alma, forças e entendimento. Deus tem um molde, uma bitola, um modelo ideal. Relativamente a esse padrão, como está a minha estatura, em que área estou próximo, em que áreas ainda estou afastado, qual a minha disposição, o que está ao meu alcance e o que pretendo fazer para chegar lá. Os talentos foram distribuídos, o que vou fazer com eles? Vou embrulhá-los e fazer nada? Ou tudo o que seja legítimo e esteja ao meu alcance como forma de gratidão ao meu Salvador, tendo consciência de que Deus, o Criador e o Pai do Senhor Jesus Cristo, tem os seus atributos, os quais sempre estão em equilíbrio e nos quais sempre estão presentes três aspectos: a verdade, a justiça e o amor verdadeiro, não fingido. Existem três pilares fundamentais no cristianismo, no cristianismo genuíno, como lemos em 1 Timóteo capítulos 3, versos 14 e 15, e 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. A busca, a preservação e partilha da verdade. A piedade, isto é, a vivência prática dos princípios e valores de Deus. A evangelização, isto é, conhecendo e vivendo a eficácia da salvação de Deus, partilhá-la com o maior número de pessoas possível, sabendo que uns irão crer, mas outros não. Que alguma alma encontre em Deus a sua salvação e viva em conformidade com os seus princípios e valores, tendo consciência que Jesus Cristo é a única porta, o único caminho de acesso ao Pai. Disse Jesus: quem crê em mim tem a vida eterna. A Bíblia e a história estão repletas de exemplos de pessoas que começaram tão bem, com tão boas intenções e esperança, mas decorrido algum tempo, frustrados com alguma ou várias circunstâncias, desiludidos, acabaram por derivar para um rumo desalinhado do Criador. E então que isto não possa acontecer com cada um que teve ou venha a ter contacto com esta reflexão. Antes, em seu coração, assuma o desígnio para vós e para mim, de andar na presença de Deus, abraçando seus princípios e valores, o que fará a diferença positiva em sua vida. Amém.